como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje, então, eu vou falar para vocês sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo que a gente muito fala na igreja? Para isso, nós vamos pegar a nossa Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Depois do Evangelho de João, é o livro seguinte. Nós vamos pegar o livro no capítulo 2, versículos de 1 a 4. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. O que quer dizer isso? Na semana passada, nós vimos que Jesus, ele subiu aos céus. Nós vimos a ascensão de Jesus. E Jesus falou: vocês não ficarão sozinhos. Fiquem juntos e esperem que eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. 10 dias depois, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, os discípulos estavam reunidos e Jesus enviou o Espírito. O Espírito Santo nós podemos representar pela água. A gente, quando é batizado, o padre coloca na nossa cabeça a água benta e ele fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no batismo, nós representamos o Espírito Santo pela água. Nós também, como em Pentecostes, representamos o Espírito Santo como fogo. O fogo que arde e aquece. Não caiu fogo na cabeça dos discípulos, mas foi como se fosse um calor. Eles que estavam medrosos, porque Jesus morreu. Eles estavam com medo. E de repente, quando eles receberam o Espírito Santo, esse fogo que queima, eles receberam os dons do Espírito. E quais são os dons do Espírito? Nós vamos ver. A outra maneira da gente representar o Espírito Santo é por uma pomba branca, a pomba da paz. E uma coisa também muito importante, nesse dia, o padre, qual é a cor que o padre vai vestir? Ele veste o vermelho, a cor do amor, a cor do Espírito Santo. Então, colocando a nossa pomba aqui no meio, vamos ver quais são os dons que o Espírito Santo nos ajuda a ter. Um dos dons é o entendimento. São 7 os dons do Espírito Santo. Ele nos ajuda a entender as coisas de Deus. Ele nos dá a fortaleza. O outro dom que ele nos dá é a sabedoria. O outro dom
é o temor de Deus. Não é para a gente ter medo de Deus. É para a gente ter medo de ofender a Deus. O outro dom que o Espírito nos dá é o dom da ciência. O outro dom que recebemos é o dom do conselho. E o outro dom que recebemos do Espírito é o dom da piedade. São 7 os dons que recebemos. E quando a gente recebe o Espírito Santo? No nosso batismo. Quando a gente recebe o sacramento da crisma, que a gente vai falar com vocês ao longo da catequese. Agora, vamos abrir o nosso livro na página 102, no capítulo 24. E vamos juntos ver. O Espírito Santo nos envia em missão, ou seja, cada um de nós que fomos batizados temos uma missão importante a fazer aqui na Terra. Para Jesus, cada um de nós é uma parte muito importante do seu corpo. Nós fazemos parte do corpo de Deus, que é a Igreja. Para isso, Jesus nos enviou o Espírito Santo. Mas para que Jesus nos quer unidos? Para cumprirmos neste mundo uma missão. A descida do Espírito Santo se deu no domingo de Pentecostes. O que quer dizer Pentecostes? Esse nome é um nome grego que representa 50. São 50 dias depois da Páscoa. Com essa festa, nós estamos encerrando o período de Páscoa. Aqui nessa imagem, vocês podem ver que está representado Maria com os 11 apóstolos, porque Judas tinha traído Jesus, e o foguinho, né? O Espírito Santo representado pelo fogo, o fogo que arde o nosso coração. E daí, os apóstolos se tornaram mais fortes. Nós não vimos o dom da fortaleza? Eles se tornaram fortes para a missão de anunciar Jesus ao mundo todo. Desde o dia de Pentecostes e até hoje, o Espírito Santo continua chamando a nós cristãos de todas as raças, de todas as nações, para anunciar com alegria a salvação. Vocês já pararam para pensar qual é a língua que Jesus falava? Jesus falava em aramaico. Essa era a língua dele. E como é que ele falava em aramaico e eu sei das coisas? Eu tenho Bíblias traduzidas em todas as línguas do mundo. Isso é a inteligência, isso é a ciência. Todos esses são os dons do Espírito Santo. As pessoas quando receberam nesse dia o Espírito Santo, falavam em línguas diferentes, ou seja, uma pessoa grega conseguia falar para uma pessoa de outra nacionalidade e essa entendia. A igreja, ela atua como um corpo que se une para viver a sua missão em muitos lugares. A nossa missão é de levar Deus às pessoas. Ela acontece na família, na igreja, na escola, no trabalho e no mundo inteiro, até quando a gente está viajando.
hoje Jesus também está contando com cada um de nós. Quem quer ser seguidor de Jesus? Eu quero. Ser missionário, ou seja, aquele que tem uma missão, é viver unido à igreja, ao corpo de Cristo, e ajudar uns aos outros a conhecer a boa nova de Jesus, construindo assim um mundo cada vez melhor. Eu sempre falo no efeito daquele instrumento bumerangue. Vocês já viram o bumerangue? Ele é um brinquedo que a gente joga e ele volta pra gente. Então vamos pensar o seguinte: se eu dou para o mundo amor, o que eu vou receber de volta? Amor. Se eu dou carinho, vou receber carinho. Agora, se eu dou raiva, o que eu vou receber? Raiva. Então, sejamos as pessoas que vão ajudar aos outros, levar amor. Assim nós vamos construir um mundo bem melhor. E na semana passada, a gente falou uma coisa importante que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, falai das coisas de Deus. Na página 104, nós temos uma atividade, tá bom? Para a gente poder fazer e depois vocês vão mandar para a gente. Agora, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês sabem o que é isso? Isso é uma bola de aniversário, uma bexiga. O que essa bola ela serve? Ela serve para enfeitar. Uma bola vazia, para que ela vai servir? Para nada, né, gente? Então, vamos encher. O que eu coloquei aqui dentro? O ar. Vamos então pensar. Sendo um cristão, o cristão, ele, sendo essa bola vazio, ele não serve para nada. O cristão, ele precisa do Espírito Santo, do ar. É outra forma de representar o Espírito, além da água, do fogo, da pomba, é o vento. Então, olha como fica bonito o cristão cheio do amor de Deus. E o Espírito Santo é esse que nos ajuda a caminhar. A pessoa sem o Espírito, ela não é nada. Então, que o Espírito Santo possa nos ajudar a caminhar e a sermos missionários. No final do livro, naquela parte que nós temos as orações, na página 108, nós vamos rezar juntos uma oração muito bonita, a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei
que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Jesus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Espírito Santo possa abençoar a cada um de nós. Uma boa semana. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.